Renan Ramalho, aqui da Gazeta do Povo. Eu vou fazer 3 perguntas bem objetivas e simples. Uma relacionada a drogas. O senhor respondeu agora há pouco que o que se está decidindo é a quantidade relativa ao usuário e ao traficante. Mas muita gente entendia, e há votos nesse sentido, que haveria uma descriminalização do porte. Primeira coisa, eu quero saber se, pelo entendimento do senhor, e o senhor falou que talvez granjeie maioria nesse sentido, o porte de uma determinada quantidade, portanto, de usuário, vai continuar sendo crime. Ou seja, a pessoa foi pega com menos de 50 gramas de maconha. Ela vai continuar respondendo a um processo criminal e, caso condenada, sofra as consequências disso, como suspensão de direitos políticos, etc. É só para entender se há descriminalização ou só a quantidade de droga. A segunda questão, ontem, no seu discurso, eu achei interessante uma parte em que o senhor disse que defende a segurança jurídica, especialmente na questão da economia, né? O senhor bem disse que a Constituição nossa é abrangente, ela contempla regulação do sistema tributário, do sistema econômico, e o que a gente está vendo desde o início do ano é um descrédito muito grande em relação ao Brasil e uma desconfiança de que a responsabilidade fiscal pode estar comprometida. Ninguém mais acredita que vai haver déficit zero no ano que vem. Eu bem me lembro também que o senhor já disse muitas vezes aqui no plenário, em discussões acadêmicas, que responsabilidade fiscal não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, é um compromisso que o Brasil deve ter para uma economia saudável. E a gente sabe que aqui no Supremo há muitas ações que podem mexer no caixa do governo. O FGTS é uma delas, correção do FGTS, questões previdenciárias, questões fiscais. Eu quero saber se o senhor tem em mente esse compromisso, pelo menos daqui da parte do Supremo, de estabelecer uma agenda de julgamentos, de votações que sinalizem para essa importância da responsabilidade fiscal. A gente está vendo um governo que perdeu a confiança do mercado e um Congresso que tem uma pulsão de gastadora, né? Com emendas parlamentares, com fundos eleitorais, e a reforma tributária agora também sob risco de aumentar muito a arrecadação e mesmo assim comprometer a responsabilidade fiscal. Um terceiro ponto, o senhor falou também de pacificação. O meu colega aqui já perguntou em relação ao julgamento no plenário virtual das ações do 8 de janeiro. O senhor bem disse também sobre a regulação das redes sociais. Mas, nos últimos anos, a gente viu uma insatisfação, não só em relação ao Supremo, mas ao TSE, num tema que eu acho que é muito caro para o senhor, da liberdade de expressão. O Supremo tomou decisões consideradas muito drásticas pela própria comunidade jurídica, como suspensão de contas e perfis, que impede a pessoa de publicar novas coisas a partir de uma publicação considerada ilícita. A gente viu também desmonetização de alguns canais. No TSE, a gente chegou a ver a suspensão da divulgação de um documentário. Eu quero saber se em algumas questões como essas, isso pode vir ao plenário do Supremo. Muitas dessas decisões aqui no Supremo têm sido tomadas pelo ministro Alexandre. O senhor considera que elas devem subir para o plenário para haver uma discussão mais ampla entre todos os ministros nessas decisões um pouco mais duras em relação à liberdade de expressão? Vamos lá, Renan. No tocante à questão de drogas, nós estamos mantendo as mesmas sanções que estão no Código Penal, determinadas pelo Congresso Nacional, mas tratando essas sanções como sanções administrativas em lugar de sanções penais. Mas as penas são as mesmas e sem a prisão. Então, não se está abolindo nenhuma das sanções previstas pelo Congresso, mas se está tratando como uma sanção administrativa. Esse é um ponto importante. No segundo ponto da segurança jurídica, eu não vou questionar as suas premissas de descrédito da política econômica ou não,
possivelmente não concordaria com elas. Acho que há uma reforma tributária em curso, que será uma transformação muito importante no Brasil. Acho que houve uma discussão sobre o arcabouço fiscal relevante. Vi diminuírem as taxas de desemprego. Houve um aumento relativamente importante de investimentos na Bolsa Brasileira. Houve um refluxo por causa de questões internacionais, de modo que eu talvez não trabalhasse sobre as mesmas premissas que você trabalhou. Porém, eu acho, já verbalizei isso, que responsabilidade fiscal realmente não tem ideologia, é uma premissa importante das economias saudáveis e continuo a achar isso. A questão que você pergunta especificamente do FGTS, que é a única que eu posso falar, porque eu já votei, é preciso evitar o horror econômico, por certo, mas é preciso também evitar o horror jurídico. E, portanto, a mim me pareceu, naquela ocasião, que remunerar a poupança do trabalhador, que o garante em caso de demissão, ou uma poupança para ele retirar no final da sua vida, remunerar essa poupança a menos do que se remunera a caderneta de poupança, que é a pior rentabilidade do mercado, sendo que no FGTS a liquidez é ainda menor, era injusto. E, portanto, o argumento que se contrapunha a isso é que esse dinheiro é utilizado para projetos habitacionais de famílias de baixa renda, o que é uma destinação muito importante. Mas talvez se devesse tirar esse dinheiro de outro lugar e não da poupança do trabalhador. Esse foi o meu voto e eu continuo mantendo a minha posição. Portanto, a responsabilidade fiscal é muito importante, nós devemos persegui-la, mas não ao custo da injustiça. Marta Ferreira, da TV Justiça. Boa tarde a todos. Presidente, ontem o senhor falou no discurso sobre os 3 eixos da sua gestão. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses 3 eixos, por favor. Os 3 eixos da gestão, nós tentamos fazer de ontem para hoje, para distribuir uma cartilhazinha com essas ideias. Mas um dos mandamentos do advogado diz que o tempo trabalha... É isso, me lembra, Tereza? O tempo se vinga, Marta, das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Então, eu acho que ela precisava de uma revisão um pouquinho melhor, não deu tempo de distribuir hoje ainda. Mas eu imagino que até o dia 3 a gente possa ter uma cartilha com o detalhamento desses 3 eixos. Mas eles basicamente são conteúdo, comunicação e relacionamento. Conteúdo significa melhorar a eficiência da justiça, sobretudo no tocante à celeridade dos processos. A justiça brasileira tem alguns gargalos, não vou entrar aqui em tecnicalidades para aborrecer os senhores, mas o maior gargalo da justiça brasileira, o Poder Judiciário brasileiro, chama-se execução fiscal, que é a cobrança da dívida fiscal, da dívida pública em relação a particulares, e nós temos algumas ideias para agilizar esse problema, que é responsável por quase 40% do congestionamento da justiça brasileira. Nós temos uma grande sobrecarga nos juizados especiais federais de ações contra o INSS e, portanto, nós temos que melhorar não só a eficiência da justiça, mas tentar trabalhar com o próprio INSS para encontrar caminhos para diminuir essa litigiosidade. Nós temos essa política que já foi iniciada, felizmente, com o meu apoio, pela ministra Rosa Weber, de feminilização dos tribunais. A ministra Rosa conseguiu aprovar, com a habilidade dela, com o talento dela, o início dessa paridade nas promoções por merecimento nos tribunais. Foi um movimento muito importante, que eu mesmo defendia de algum tempo. No eixo comunicação, um pouco o que eu estou fazendo aqui hoje, com todos os riscos de exposição pública que oferece, é ter um diálogo aberto, franco e explicar para as pessoas o que a gente faz, por que a gente faz. Há alguns casos, Marta, de decisões do Supremo especialmente mal divulgadas, e aí acho que às vezes é uma falha nossa, a linguagem jurídica às vezes é técnica, às vezes é obscura e ela é compreendida de forma imperfeita por quem vai transmitir essas notícias. Nós estamos organizando aqui, Mari, Aline, eu, todos nós,
para, ao final de cada julgamento importante, nós fazermos uma informação à sociedade, explicando em linguagem simples exatamente o que foi decidido. Depois eu tenho um exemplo que eu queria dar de uma decisão importante do Supremo que foi difundida de uma maneira errada. A gente não consegue consertar a percepção pública sobre essa matéria. Portanto, o segundo eixo é comunicação. Conseguirmos explicar para a sociedade com mais clareza o que a gente faz e por que a gente faz. As pessoas podem discordar, porque a gente decide as questões mais divisivas da sociedade. Vai ter sempre alguém discordando do que a gente faz. Mas, evidentemente, discordar depois de entender, porque quando você discorda sem entender, a interlocução fica complicada. E, por fim, o relacionamento, que está associado à minha ideia de pacificação. Uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é que as pessoas que pensam de maneira diferente já não conseguem mais conversar sem se insultarem, sem procurar desqualificar o outro. Essa crença de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, o que evidentemente não é a melhor maneira de se viver a vida. E, portanto, a pacificação significa as pessoas poderem voltar a conversar sem se ofenderem, sem se insultarem, colocando os seus argumentos na mesa. Vamos pegar um exemplo. Não vou dar exemplo não, porque é um perigo. Mas, enfim, há políticas públicas, juros. Vou pegar uma que está... Então, há uma visão. A taxa de juros elevada protege contra o aumento da inflação. A inflação penaliza imensamente as pessoas mais pobres e, portanto, é uma boa política pública. Uma visão. A outra visão, uma taxa de juros muito elevada dificulta o investimento, isso atrapalha a retomada da economia e, portanto, nós precisamos crescer para distribuir renda e os juros altos atrapalham. Eu falei duas visões de mundo diferentes, não estou nem dizendo qual que eu acho correta, mas esses são argumentos que você coloca na mesa e debate. Não é preciso insultar o outro nem desqualificar o outro para fazer esse debate. Portanto, no eixo relacionamento, eu gostaria de ir conversar com a Confederação Nacional da Agricultura, de ir conversar com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, gostaria de conversar com o agronegócio, gostaria de conversar com os ambientalistas. Um país democrático que tem uma Constituição tem os seus consensos básicos na Constituição. E, portanto, pelo menos em torno deles, nós temos que ser capazes de construir uma agenda comum. Eu, como não tenho nenhuma aspiração política e como esses temas estão tratados na Constituição, me sinto legitimado a fazer esse tipo de conversa, porque essas conversas impactam a maneira como o próprio tribunal decide essas matérias. A gente tem 13 colegas inscritos Mari, ainda. Eu esqueci de dizer qual é a decisão que foi divulgada erradamente. Ótimo. E essa é muito importante. O Supremo decidiu, no caso do Banco do Estado de Santa Catarina, uma questão trabalhista, num acordo de que eu mesmo fui relator, que a negociação coletiva feita pelo sindicato patronal com o sindicato de empregados deve prevalecer sobre a cláusula legislada na CLT. Portanto, se dois sindicatos, o patronal e o de empregados, chegarem a um acordo, este acordo pode passar por cima de uma norma escrita. O caso, como muitos poderão lembrar, era de um programa de demissão incentivada do Banco do Estado de Santa Catarina. E uma senhora aderiu voluntariamente ao programa, não era obrigatório, aderiu e recebeu 80 salários mínimos e saiu da empresa. E deu quitação geral. Dias depois ela entrou com uma reclamação trabalhista. E no TST ela teve ganho de causa em última instância, porque a CLT diz que só vale a quitação daquilo que tenha sido discriminado. Não vale a quitação geral. E que, portanto, ela poderia propor a reclamação trabalhista para cobrar verbas que ela achou que não tinha recebido. A posição que eu defendi e que prevaleceu é que esse entendimento desmoralizaria a figura do programa de demissão incentivada, porque você faz um programa de demissão incentivada para não ter mais o problema trabalhista. Se você faz o programa e depois tem uma reclamação trabalhista, esse instrumento que é bom para o trabalhador ficaria desmoralizado. Prevaleceu por 10-0, a ministra Rosa não pôde votar porque estava impedida, porque tinha participado do julgamento no TST. Pois bem,
Então, o Supremo disse, negociado pelo sindicato, prevalece sobre o legislado. Nós valorizamos a negociação coletiva. Depois, sobreveio a reforma trabalhista do governo Temer. A reforma trabalhista do governo Temer acabou com a contribuição sindical obrigatória, que a imprensa chama de imposto sindical. Então, não existe mais no Brasil a contribuição sindical obrigatória, que era aquele desconto que se fazia em folha de todos os empregados sindicalizados ou não. Não existe mais no Brasil. E aí, lá na CLT, relativamente escondido e despercebido, tinha um outro dispositivo que cuidava de uma contribuição chamada contribuição assistencial. Foi essa contribuição assistencial, que já estava na lei, que o Supremo não inventou, que foi reavivada nessa decisão do Supremo. O que é a contribuição assistencial? Nada tem a ver com contribuição obrigatória. Se o sindicato dos empregados fizer uma negociação com o sindicato patronal e chegarem a um acordo que traga proveito para os empregados, o sindicato pode incluir no acordo coletivo o pagamento de um FII, de uma verba, que corresponderia um pouco, se fosse de advogados, a honorários de êxito. Ou seja, obteve um proveito para aquela categoria, tem direito de receber um valor por ter conduzido com sucesso aquela negociação, que é um requisito importante para o sindicato, ter como se financiar e 2, ter motivação de fazer bons acordos para os empregados. Portanto, não é compulsório, é negociado, previsto em acordo coletivo, e se o empregado não quiser, ele pode simplesmente pedir para ser tirado fora. Geralmente se usa uma expressão em inglês, opt-out, ele pode dizer, eu não quero contribuir. E aí ele comunica à empresa para não deixar descontar aquele dia de trabalho, por exemplo, que geralmente é o que se adota, da folha dele. Portanto, não tem nada de compulsório, depende de um acordo e pode pular fora. Pode, mas não deve, porque ele se beneficiou. Vale para sindicalizados e não sindicalizados. Por quê? Porque o acordo beneficia todo mundo. Agora, se o beneficiário ingratamente não quiser pagar, ele pode dizer, eu não quero. Portanto, não tem nada de compulsório. Depende de acordo, depende de uma vantagem para o trabalhador e ele tem o direito de pular fora. Portanto, esta foi uma matéria divulgada de uma forma menos precisa e que criou um ruído desnecessário, porque eu acho que todo mundo pode concordar razoavelmente que se alguém faz uma negociação em meu nome e consegue um proveito para mim, é razoável que tenha algum benefício do proveito que me trouxe. Foi isso que o Supremo decidiu. Ok, Mário. Eu só vim avisar que a gente tem mais ou menos uns 20 minutos só e tem 13 colegas inscritos, então para a gente tentar acelerar um pouquinho, tá bom? Boa tarde, presidente.